Como professora de educação infantil e terapeuta, eu considero fundamental o conhecimento das fases de desenvolvimento de nossa criança, não é mesmo? Porque é somente conhecendo os marcos do desenvolvimento que nós sabemos se a criança adquiriu ou não determinada habilidade aí considerada importante para cada fase de sua vida, não é verdade? E quando nós percebemos que alguma criança não adquiriu, né, tal habilidade, aí o nosso olhar tem que ser um olhar mais cuidadoso, né? Precisamos reforçar mais algumas atividades e fazer o encaminhamento necessário para que essa criança possa ter a oportunidade, né, de um tratamento para aproveitar as janelas de oportunidades, né, que só essa fase da vida dela lhe permite. Algumas janelas a gente sabe que se fecha e aí fica muito mais difícil para essa criança lá na frente, não é verdade? E aí, em meio aos meus estudos, eu conheci o trabalho, a pesquisa do filósofo americano, o Matthew Lipman. Ele é considerado aí o fundador da filosofia para jovens e ele teve essa decisão de levar a filosofia para jovens a partir de uma experiência em sala de aula. Ele era professor da Universidade de Colômbia e ele percebeu que os seus alunos tinham muita dificuldade de raciocínio. Que professor nunca, né, gente? E aí, com essas inquietações, ele foi pesquisar, ele foi fazer um trabalho mais aprofundado com crianças menores, inclusive, e ele acabou determinando 4 grandes grupos de habilidades de pensamento que os jovens precisam ter até determinada fase aí da vida deles. Essas habilidades, para ele, né, nos seus estudos, são habilidade de pesquisa, de conceitualização, de raciocínio e de tradução. Habilidades de pensamento importantíssimas para que o jovem pudessem fazer aí uma leitura de mundo, para que o jovem fosse protagonista do seu conhecimento. E aí, estudando um pouco mais a fundo, direcionado para a educação infantil, eu conheci também o trabalho dessa autora desse livro aqui, que nós temos na biblioteca da nossa Escola de Educação Infantil, Angélica Sátiro. E aqui ela também faz uma análise profunda sobre essas habilidades, essas 4 habilidades colocadas aqui por Lipman e trazendo para a educação infantil. E aí ela traz uma 5ª habilidade, que nós na educação infantil trabalhamos bastante, temos bastante conhecimento e que é de muita importância para os nossos alunos pequenos, né? Que é a habilidade de percepção. Só que às vezes a gente foca só na percepção tátil, percepção visual, às vezes auditiva, né? Só que existem muitas outras possibilidades de percepções, né? E aqui ela coloca que a criança precisa ter estimulada a percepção visual, o observar, a percepção auditiva, que é de escutar atentamente, de saborear, de degustar, de cheirar, tocar, perceber movimentos, que é a sinestesia. Sabe aquela sinestesia com C, que tem a ver com o corpo, com a propriocepção? Da criança conhecer o seu corpo, dela sentir o seu corpo sem ter que tocar nele, né? Perceber o seu corpo no espaço. Tudo isso a gente trabalha lá na educação infantil. Eu sei que tem muita gente que trabalha algumas atividades e nem sabe que está reforçando aí esse trabalho de sinestesia das nossas crianças. E também conectar sensações, que é aí a sinestesia com S, que tem a ver com sensações, com emoções, com figura de linguagem, né? Tipo, quando a gente vê uma comida na TV e a gente sente o cheiro, isso é sinestesia, né? Como que eu tô sentindo o cheiro se não está perto de mim? Isso é uma habilidade de perceber. Aquela figura de linguagem me tocou com um olhar? Como assim me tocou com um olhar, né? Então,
são habilidades que precisam ser treinadas, porque com elas a criança vai perceber o mundo, vai construir a sua percepção de mundo e ser protagonista do seu conhecimento, não é verdade? E aí, através dessa pesquisa direcionada para a educação infantil, para os meus alunos com algumas deficiências, meus pacientes, que eu preciso estimular um pouco mais algumas habilidades, que eu resolvi fazer aqui uma série de vídeos falando um pouquinho para vocês sobre essas habilidades, tá bom? E como a gente pode trabalhar um pouquinho melhor com nossas crianças na educação infantil, ou então observar um pouco melhor, não é verdade? Como que anda esse desenvolvimento de habilidades. E também trazer para vocês algumas atividades que podem ser feitas aí com as crianças na escola, em casa, também dirigido aos pais,